A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, estamos aqui dando continuidade à nossa série Como se deve orar. Nós já estamos no 10º áudio, estudando os segredos da oração do Pai Nosso. Se você não acompanhou desde o início, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Queridas, texto base, Mateus capítulo 6, e hoje nós vamos estudar o versículo 12, o versículo 14 e o versículo 15. Amém? Então, peguem as vossas Bíblias, examinem as Escrituras, para você saber se aquilo que nós estamos ensinando está de acordo com a palavra de Deus. Amém, amadas? Em nome de Jesus. Queridas, vamos ler aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 12, diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em algumas versões bíblicas, perdoa-nos as nossas ofensas. Queridas, quando nós oramos a Deus, Senhor, perdoa-nos, assim como eu perdoo, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar. Se eu não perdoar aquele que me ofendeu, então o Senhor também não precisa perdoar também. Olha, amadas, quando uma pessoa ela é ofendida, a sua primeira reação é de vingança, de punir a pessoa que a ofendeu. Eu gostaria que vocês entendessem que quando uma pessoa ela fala palavras ofensivas, ela te faz mal, começa a falar coisas para entristecer teu coração, ela está lançando sementes malignas. Aquelas sementes malignas estão sendo lançadas contra você. Se você pegar aquela semente e permitir que aquela semente venha germinar, aquela semente vai crescer e vai chegar um momento que vai dar frutos. E aí você vai ser a pessoa que vai contaminar outras pessoas com a semente maligna. Lá no livro de João, quando o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, lá no livro de João, capítulo 20, versículo 23, o Senhor ele fala assim, olha, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, aquele a quem perdoados os pecados serão perdoados. Aquele aos qual não tiver serão-lhe mantidos. Na versão, essa é a versão King James que eu li para você. Na versão Almeida, fala assim, ó, se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. O que é reter? Reter é guardar. Então, quem é que está retendo? É a pessoa que está magoada. Ela está retendo dentro dela. E aquilo vai lhe fazer muito mal. Vai causar problemas de saúde física e de saúde emocional. É como se a pessoa estivesse arrastando o tempo todo correntes. E a pessoa que a ofendeu está ali, agarrada naquela corrente. O tempo todo ela está relembrando a ofensa. E quando ela relembra a ofensa, ela está sofrendo de novo. E de novo, e de novo. E a pessoa fica sendo maltratada pelaquela mágoa que está no seu coração. Porque quando uma pessoa ela lhe ofende, se você ficar dando vazão à mágoa, à raiva, ao ódio, o que vai acontecer? Satanás vai ficar lançando pensamentos contra aquela pessoa. E até pensamentos mentirosos. Aquela pessoa falou isso de você, mas você já vai começar a pensar outras coisas que Satanás vai lançar na tua mente para que essa mágoa ela venha crescer mais ainda. Só que essa mágoa se chama pecado, e o pecado faz divisão entre nós e Deus, amadas. E é fácil perdoar? É claro que não. Não é fácil não, amadas. Não é fácil porque a pessoa está o quê? Ferida com aquelas palavras que foram lançadas. Mas se aquelas palavras, aquelas sementes malignas forem lançadas e você perdoar a pessoa, você vai estar destruindo as sementes malignas. Você não está aceitando que Satanás venha plantar no teu coração o pecado. E o Senhor Jesus nos dá uma chave, um segredo maravilhoso, amadas, para que nós venhamos perdoar as pessoas que nos ofendem. Lá no livro de Mateus, no capítulo, deixa eu procurar aqui. Mateus, capítulo 5,
Versículo 43 diz assim, ó: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse teu inimigo aqui se referindo a pessoas que ofendem, pessoas que maltratam. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, qualquer pessoa pode amar a quem ama, quem é a pessoa que pode amar quem trata bem. Se a pessoa lhe tratar bem, você vai começar a sentir também uma afeição pelaquela pessoa. Mas olha aqui no versículo 47. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vos perfeito, como perfeito é vosso Pai. Qual é a chave aqui? De perdoar. Orar por quem vos persegue, orar por quem vos ofende e amar. Esse amor aqui é o amor ágape. É aquele amor que você ama sem esperar nada em troca. E não é um sentimento, é um comportamento. Então você decide ter um comportamento amável com a pessoa. Você decide tratar a pessoa bem e ora por ela. Quando você está orando por uma pessoa, você está entrando na guerra espiritual em favor daquela pessoa. E quando orar pelas pessoas que vos ofendem, não é aquela oração querendo que a pessoa veja a sua glória. Me exalta na frente dessa pessoa para ela ver que eu sou uma serva de Deus. Não, amados. Não é assim. É orar para que o Senhor venha convertê-la, é orar para que o Senhor tire a cegueira espiritual, para que o Senhor ajude para ela ser uma pessoa melhor, é orar mesmo pela pessoa. E aí, aos poucos, à medida que você vai orando, o Senhor ele vai tirando aquilo do seu coração e você vai conseguindo perdoar. Lá no livro de Romanos 12:19, o apóstolo Paulo falou assim, ó, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa vai ver o seu comportamento e ela vai pensar: eu tratei mal aquela pessoa, eu tratei mal o fulano, mas o fulano só me faz bem. E vai chegar um momento que vai cair a ficha e a pessoa vai ver Cristo em você. Ela vai ver o seu exemplo. E com esse comportamento você pode ganhar a pessoa para Cristo. Com esse comportamento a pessoa pode mudar as suas atitudes. Porque as suas ações refletem nas ações de outras pessoas. E as ações de outras pessoas refletem nas suas ações. Você não é responsável pela ação de ninguém. Mas você é responsável pelas suas ações e pelas suas reações. Amém, amadas? Agora, aqui na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, o Senhor Jesus também fala no versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se você não perdoar quem te ofende, então o Senhor ele também não vai te perdoar. Por quê? O Senhor ele conta uma parábola. O Senhor Jesus ele nos mostra uma parábola. Eu não estou lembrada agora onde está, mas eu vou procurando aqui. Ele conta uma parábola a respeito do credor incompassivo. O credor incompassivo, achei aqui, ó. Mateus 18, capítulo 18, a partir do versículo 23. O Senhor Jesus ele conta a parábola de um rei. E esse rei chamou seus servos para prestarem conta com ele. E tinha um servo lá, que, ó, versículo 24, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor, o rei, né,
que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor, o rei daquele homem, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. E aí, amados, o que aconteceu? Ele saiu dali com a dívida perdoada, mas ele encontrou um conservo dele e que também o devia, né, alguma coisa para ele, com um menor valor, um valor pouco. E ele, em vez de ter sido misericordioso, assim como o rei foi misericordioso com ele, pelo contrário, ele mandou prender o homem para que o homem pagasse a dívida. Ele não foi misericordioso. E quando o rei soube, o rei foi lá e puniu esse servo malvado. Assim é o nosso Deus, amados. O nosso Deus, ele é misericordioso conosco, porque nós erramos a todo momento. Mas nós não chegamos ao Senhor e falamos: "Senhor, me perdoa porque eu errei." Mas quando é alguém que nos ofende, muitas vezes nós ficamos com o coração endurecido para não perdoar. Mas espera aí, se o Senhor, nosso Deus, ele nos perdoa, ele é misericordioso conosco, que somos falhos, nós devemos entender que as pessoas também são falhas. Que as pessoas também podem errar. E nós devemos também usar de misericórdia também. Entende, amadas? Então, o Senhor, ele quer que nós venhamos agir assim. Quer que nós venhamos entender que as pessoas também são falhas. E aí, devemos perdoar, para que o nosso Pai também venha nos perdoar. Antes de entrar no momento de oração, examine seu coração. Se não há no seu coração nenhum ressentimento, nenhuma mágoa em relação a ninguém, em relação a alguma pessoa. Então, examine seu coração, limpe-se, ore pelaquela pessoa que te ofendeu, trate bem. Claro, amados, que não é obrigado você estar ali tudo junto. Se a pessoa é uma pessoa que está sempre te ofendendo, sempre te maltratando, você não precisa estar convivendo com aquela pessoa. Mas você deve tratar bem e você deve orar pelaquela pessoa, ainda que seja necessário, às vezes até se afastar um pouco, né? Para a convivência ser mais... ser melhor, ser uma convivência mais harmônica. Às vezes é necessário ficar um pouco longe, mas de maneira nenhuma guardar mágoa nem ressentimento. Isso não quer dizer que você vai esquecer da ofensa. Você pode lembrar, mas aquilo não vai mais doer em você. Você não vai ficar mais sofrendo por aquilo. Entende, amadas? Em nome do Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor nos ensina. Perdoar. E aí nós seremos também perdoados. Lá na frente a gente pode fazer um estudo mais aprofundado sobre o perdão, com mais detalhes, né? Para que eu creio que muitas pessoas têm essa dificuldade, porque perdoar não é fácil. Para nenhum de nós é fácil. Mas eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, se vocês quiserem, é só colocar aí nos comentários que a gente faz um estudo mais aprofundado sobre o perdão. Tá bom, amadas? Que Deus abençoe cada uma de vocês e compartilhe esse áudio para que muitas pessoas venham ser alcançadas. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz.